E medida cautelar julgada pelo STF libera o Tribunal Superior Eleitoral da exigência de implantação do novo voto impresso nessas eleições. A mudança está em volta de polêmicas, entre elas os custos, que são muito altos. A inclusão do voto impresso nas urnas eletrônicas faz parte da mini-reforma eleitoral aprovada em 2015. O Tribunal Superior Eleitoral alegou dificuldades técnicas e operacionais para cumprir integralmente a lei do voto impresso. Por causa do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, a proposta vem gerando polêmicas e muita discussão entre especialistas da área de direito eleitoral. Para essas eleições, não há que se falar em voto impresso. Então, a legislação que estava tramitando no Senado, que traria improbidade administrativa para os membros do TSE que não implementasse o voto impresso, ela perde a sua validade. Mas aí, se caso seja aprovada, pode valer para uma eleição futura? Para as próximas eleições, se houver alteração na legislação eleitoral, aí sim, pode-se impor ao TSE, se eles não cumprirem a legislação, a improbidade. Mas isso depende da tramitação do projeto dentro do Senado e da Câmara dos Deputados. Tudo isso por causa de uma medida cautelar sobre a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, que suspendeu a aplicação nestas eleições. O voto do relator, ministro Gilmar Mendes, foi no sentido de que a lei é constitucional, o artigo, esse dispositivo é constitucional, mas que a implementação dessa medida deve ser gradual, tá? Por conta dos seus custos e de tudo que ela impacta na organização das eleições. Ele foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, mas a maioria se formou exclusivamente sobre a suspensão dos efeitos da lei para essa eleição. O que foi julgado foi uma medida cautelar. Pode ocorrer que o Supremo, antes das próximas eleições, julgue a constitucionalidade da lei. E aí sim, pode ser que haja uma alteração de cenário para as eleições municipais de 2020. A aplicação da lei vem sendo encarada como um retrocesso, fora os custos de aplicação, que são muito elevados. 2 debates foram estabelecidos. Primeiro, o custo dessa medida, né? Apenas para cobrir 5% das urnas do país, o TSE chegou a fechar um contrato de 57 milhões de reais, né, para instalar impressoras em 30 mil urnas. O custo de uma medida como essa seria bilionário. O segundo ponto, a segunda tese levantada pelo Ministério Público e que causa grande debate, é se isso seria um avanço ou um retrocesso, uma vez que a própria urna com cédulas de papel, ela também está sujeita a fraudes. E se a urna de papel a urna com cédulas de papel seria mais segura do que a própria urna eletrônica. E se esse comparativo entre a votação na urna eletrônica e entre as urnas com cédulas de papel seria realmente uma medida de segurança. Olha, eu não sei até agora o que é melhor ou o que é pior. Agora, eu sou do tempo ainda do voto contado lá manualmente, lá no ginásio Cláudio Coutinho, lá no Colégio Rio Branco. E eu me lembro que quando o juiz chegava lá na mesa escrutinadora, mandava recontar, sempre dava diferença. Quer dizer, o voto era contado, ficava aquele monte de fiscal do lado, pessoal dos partidos, e sempre tinha um ligeirinho lá que pulava uma contagem de voto, puxava o voto pro outro, pra cá, pra lá, sabe? Então, assim, em quem confiar? Ó, dá pra confiar em Deus, isso sim. Agora, nos homens é muito complicado, nos homens e nas mulheres, né? É bom que se diga. Agora, caro, o que não há dúvida, que caro é a gente não ver, a gente não vê a vontade do povo manifesta nas urnas. Isso é que sai caro. Agora, como fazer isso, eu não sei.